Olá pessoal, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui para revelar mais um pouco da palavra de Deus para a sua vida. E eu quero que você compartilhe com mais pessoas, se assim você for abençoado, tá bom? A gente tem como tema para hoje o que você faz com o seu segredo. O que você está fazendo com o segredo que Deus colocou aí dentro de você. E o que é o segredo, pastora? O segredo são os seus sonhos, o segredo são os seus planos, o segredo é a sua vida. Então, para isso, a gente vai ler aqui Provérbios, capítulo 20, o versículo 19, que diz assim: quem vive tagarelando revela o seu segredo, portanto, evita a companhia de quem fala demais. Olha, a gente já começa a entender aqui duas coisas que Salomão coloca pra gente. É ou não é? Ele começa dizendo aqui que nós precisamos guardar o nosso segredo, guardar a nossa vida, guardar os nossos sonhos, os nossos planos, os objetivos que você quer cumprir, quer alcançar, você precisa guardar. E a outra coisa que ele já começa nos ensinando aqui também é que a gente precisa evitar pessoas que falam também demais. Não é verdade? Então aprenda de cara essas duas coisas. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o seu segredo, o que você fazer com o seu segredo e o que acontece quando você fala o seu segredo, fala os seus sonhos para alguém. A gente vai lembrar agora a história de Sansão. A Bíblia lá em Juízes vai contar essa história e eu acredito que você já ouviu um pouco sobre essa história e ela vai retratar justamente o que nós estamos falando. Sansão era um homem muito forte e o Espírito Santo tinha dado a força para ele e o seu cabelo era muito grande e enquanto o seu cabelo estava grande ele permanecia forte, ele vencia tudo. Mas era um segredo, ele precisava se manter em segredo, sem falar para ninguém. Mas em um determinado momento, Dalila, uma mulher, por muita perseverança, por muita insistência, ela conseguiu descobrir o segredo e Sansão ele acabou revelando o seu segredo, revelando a sua vida, acabou contando os planos, contando tudo. E a gente vê que a história de Sansão foi um fim trágico, triste, Sansão ele sucumbiu, as forças se foram e ele perdeu tudo. E é isso que acontece quando nós contamos a nossa vida para alguém, quando a gente conta os nossos planos para alguém e principalmente quando você conta o sonho para quem não sonha com você. Então, vigie sobre tudo, fique alerta, porque a gente sabe que muitas são as pessoas que não querem o nosso bem. Muitos são aqueles que mesmo próximo de nós, mesmo sorrindo, mas não querem o nosso bem, sabe? Existem pessoas que ouvem o seu plano, ouvem os seus sonhos, ali ela ri na sua frente, mas dentro a sua alma está abatida. Então, não conte os seus sonhos para ninguém. E a gente entende que quando a gente conta os nossos sonhos, eles começam a enfraquecer, eles começam a sucumbir, foi o que aconteceu com Sansão. Mas quando você guarda os seus sonhos, guarda o seu segredo, guarda os seus planos, eles só se fortalecem, Porque a gente tem somente uma pessoa para contar os nossos planos, Deus. E Deus, eu tenho certeza que Deus, quando ouve o seu plano, quando Ele ouve os seus sonhos, Ele vai começar a concretizar na sua vida tudo aquilo que é dele para você. Todos os seus planos começam a se concretizar em Deus quando há a vontade de Deus sobre isso. Então você não precisa contar para ninguém. A única pessoa que você tem para contar é Deus, tá bom? Outra coisa que eu quero compartilhar com você aqui, que os segredos, a Bíblia diz aqui que os segredos a gente precisa guardar. Gente, se o segredo você tem que guardar, imagine as dificuldades que você enfrenta. E aí é um lugar muito perigoso, é onde as pessoas começam a contar as suas dificuldades, Então não conte seu segredo e muito menos suas dificuldades. Por quê, pastora? Porque quanto mais você conta as suas dificuldades, elas começam a crescer. Imagine aí que você tem um bolo, E aí aquele bolo é fatiado e você começa a multiplicar aquele bolo. Mas quando chega em determinada pessoa, ela não pega só para ela. Ela ainda fatia e divide para alguém. Imagine como é que vai ser esse problema. Imagine, ele vai ser como uma clara de ouro. Quanto mais você bate, mais ele vai crescer. Então, problemas não é para ser compartilhado para ninguém, a não ser que seja um mentor, a não ser que seja uma pessoa de Deus para estar te ajudando, te auxiliando. Caso contrário, não conte nem o seu segredo, nem os seus problemas para ninguém. Porque quanto mais a gente fala, mais eles crescem.
Então, vigie não somente com quem você anda, mas vigie tão somente o que você fala. E vamos concluir dizendo o seguinte, que a voz da fé é o silêncio. Quanto mais você silencia, mais você ouve Deus falando com você. Olha, Provérbios diz algo muito forte, muito interessante, que até o tolo, quando fica calado, que fica em silêncio, se passa por sábio. Olha só, até o tolo, quando ele fica em silêncio, se passa por sábio, porque esse é o poder do silêncio, sabe? Então, sobretudo, vigie o que você tem falado e com quem você tem andado e guarde os seus segredos somente para você, tá bom? Deus abençoe sua vida poderosamente. Até a próxima, se Deus quiser.